Bom dia, sétimo! Na aula de hoje nós vamos iniciar aí resolvendo o Organize as Ideias na nossa apostila na página número 62. Então acompanhe aqui a explicação. Então nesse capítulo nós estudamos sobre a circunferência e as áreas de algumas figuras, né? Aqui na questão 1, né, vocês vão desenhar em cada circunferência o que pede. Então, na primeira, ele pede para desenhar aí uma corda. Então, o que é uma corda? É um segmento, né, que ele vai estar ligando um lado da circunferência ao outro, mas assim, é dois pontos distintos. Poderia ser aqui, poderia ser daqui para cá, né? Daí depois o diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é esse segmento que ele passa pelo centro da circunferência. E o raio, né, é o segmento que liga o centro da circunferência aí a pontos distintos aqui da nossa circunferência. E o que é o arco? O arco seria aqui a parte, né, que nós temos aqui da nossa circunferência. Depois, na questão 2, é para completar a fração. Então, olha só. Como que eu encontro o número do π? Lembra que na aula a tia fez lá com vocês lá a experiência, que eu mostrei para vocês na lata, falei para vocês repetirem em casa. Vocês repetiram? Sim ou não? Se vocês repetiram, vocês nunca vão esquecer, né? Sempre vão lembrar o porquê que o número π é esse valor. Sempre vai ficar na cabecinha de vocês, então é muito importante, né? Então, o que é o π? Da onde que foi tirado esse número π? Simplesmente é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, né? Que eu vou encontrar esse número π, que é o 3,14 que nós usamos, né? E aí depois nós vamos completar aqui essas questões. Então, olha só. Aqui nessa questão ele nos diz o seguinte: com relação ao conteúdo de áreas, completa a tabela, identificando em cada polígono os elementos base, altura, usados no cálculo de área. Explique como que você calcula e escreva uma expressão algébrica correspondente à fórmula da área. Então, é para identificar o que é base, o que é altura e escrever a fórmula que nós utilizamos para resolver aí, para calcular qual que é a área. Então, no retângulo, o que nós fazemos, né? O que é a base? A base seria essa parte maior e a altura aqui. Então, para calcular qual que é a área do retângulo, nós multiplicamos a base vezes a altura. Do quadrado, então, como são 4 lados iguais, né? Eu posso multiplicar esses lados, né? O lado da base vezes o da altura, né? E qual que é a expressão algébrica que representa isso? Seria L vezes L, que é a mesma coisa que L ao quadrado. Agora, no paralelogramo. Então, o que nós fazemos? Nós multiplicamos a base pela altura também, né? Então, aqui seria a base e aqui seria a minha altura. E já no triângulo também nós já resolvemos vários exercícios. Então, nós multiplicamos a base pela altura e isso é dividido por 2, né? Então, aqui a base, aqui a altura e aí depois disso eu divido por 2. E agora nós vamos para a nossa sessão de hora de estudo, tá? Então, no exercício 1, aqui na página 63, ele fala assim: na construção dessa rosa dos ventos foram usadas algumas circunferências concêntricas. Então, nós temos a imagem que nós vamos observar. Na questão A, ele fala: considerando que os vértices dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais estão nas circunferências concêntricas, qual que é a medida do raio da circunferência dos vértices dos pontos? Então, lá tem os cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, para relembrar, né, preciso relembrar vocês o que é cada ponto ali, para vocês resolver esse exercício. Então, eu vou passar para vocês aqui essa informação e a gente já vai observar ali a imagem e medir para ver qual que é essa medida, qual que é a medida desse raio. Então, vamos lá, né? Vamos ver aí qual que é a medida do raio da circunferência, do vértice dos pontos. Primeiro, cardeais, né? Então, de acordo, eu já passei para vocês a descrição do que é cada coisa. Eu vou pegar minha régua, eu vou utilizar aqui esse ponto. Então, olha só, desde o zero, olha só, é 2,1 centímetro, né? Então, o raio da circunferência aí dos pontos cardeais é 2,1 centímetro. Agora, colaterais. Então, eu vou utilizar aqui o colaterais como o ponto SE. Então, olha só, é esse daqui, essa parte.
eu vou colocar a minha régua bem no centro, vou alinhar bem, olha só, quase chega no 2, 1,9. Então, é 1,9 centímetros. E agora, subcolaterais. Então, eu posso utilizar aqui, né, esse vértice aqui, ó, SSE. Então, eu vou posicionar bem ali, eu vou alinhar, olha só. Também é 1,19 centímetros. Na questão B, do exercício número 1, vocês têm ali as orientações para construir uma rosa dos ventos com circunferência de 10 centímetros de diâmetro e os pontos cardeais de 9 centímetros de diâmetro. Então, ali tem bem passo a passo, já tem o desenho, é só para vocês complementar, tá? Então, vocês vão seguindo cada passo a passo e vão estar construindo aí a rosa dos ventos, ok? Na questão 2, ele fala o seguinte: essa é a roda gigante, né? A roda gigante que fica lá em Singapura. Qual que é o comprimento aproximado da circunferência dessa roda gigante, considerando que o diâmetro é de 150 metros? Então, o comprimento, né, seria o comprimento todo aí dessa circunferência. Qual que é a fórmula que nós utilizamos? É o comprimento igual 2 vezes o π vezes o raio. Então, vai ficar comprimento igual 2 vezes o π, é 3,14, vezes o raio. Aqui no exercício, ele não nos diz quanto que é o raio, mas ele fala que o diâmetro é de 150. E nós sabemos que o diâmetro, ele é a mesma coisa, o raio é a mesma coisa que o diâmetro dividido por 2, né? Ou seja, o diâmetro, ele é 2 vezes a medida do raio. Então, se o diâmetro é 150, basta dividir por 2 para saber quanto que é o raio, né? Então, é 150 divididos por 2, que vai dar 75. Então, 75, o comprimento igual. Então, olha só, 2 vezes 3,14 vezes 75 é a mesma coisa que 471. Então, 471, aqui, ó, metros. Aí, na questão B. Na questão B, ele fala assim, ó, a cada 16,82 metros aproximadamente, há uma cápsula climatizada com capacidade para 28 passageiros. Essa cápsula é ali a cabine onde vai os passageiros pela roda gigante, né? Então, a cada 16,82 metros tem uma dessas cápsulas. De acordo com essa informação, determine o número de cápsulas que essa roda gigante tem. Então, olha só, vejam bem, o que eu faço aqui para resolver? Basta eu pegar o valor total, né, que é 401, que é o valor ali da circunferência, quanto que mede, e aí eu vou dividir, né, que ele fala que é aproximadamente 16 metros, a cada 16 metros ali tem essa cápsula. Então, basta eu fazer essa divisão e eu vou encontrar aproximadamente qual que é esse valor. Então, fazendo essa divisão, eu vou ter quanto? Eu vou ter 28. Então, aproximadamente aí 28 aquelas cabines que nós temos ali naquela roda gigante. Vamos seguir para a próxima página. No exercício 3, ele fala assim: Lúcio tem uma motocicleta que percorre 24 km por litro de combustível. Na questão A, calcule qual que é o comprimento da circunferência do pneu, sabendo que o diâmetro mede 43 centímetros. Então, nós vamos calcular qual que é o comprimento da circunferência do pneu dessa moto. Então, a fórmula que nós usamos é o comprimento igual a 2 vezes o π vezes o raio. Aqui também nós não temos o valor do raio, né? Mas nós sabemos que o diâmetro mede 43 centímetros. Então, para descobrir quanto que é o raio, basta pegar o 43 e aí eu dividir aí por 2, né? Que vai dar 21,5. Então, vai ficar o comprimento igual a 2 vezes o π vale 3,14 vezes o raio, né? Então, fazendo a divisão de 43 por 2, eu vou ter 21,5. E agora, fazendo aqui a minha multiplicação, então, 2 vezes 3,14 vezes esse valor vai ser igual a quanto? É igual a 135,02. 0,2 o quê? Centímetros. Então, esse é o valor aqui do comprimento dessa circunferência. Ali na questão B, ele fala assim, ó, o que significa o comprimento da circunferência nesse contexto?
Então, significa, né, que ao dar uma volta, né, ele vai estar percorrendo aí esse valor, né? E daí depois, na próxima questão, na questão C, ele fala assim: ao percorrer determinado percurso, as rodas da moto deram 250 mil voltas. Quantos litros de combustível foram gastos nesse percurso? Então, olha só, foi 250 mil voltas. Então, eu preciso pegar esse valor, né? E aí eu preciso multiplicar pelo número aqui do comprimento, né? Então, como que vai ficar? Então, olha só, 250 mil voltas vezes. Então, uma volta corresponde a esse valor. Então, como que vai ficar essa multiplicação? Vai ficar assim, ó, 33, daí ponto, 755,000. Então, é 33.755,55. Então, esse aqui seria o valor aí do quilômetros. Vamos aproximar, nós vamos ter aqui 33,75. Caiu. Só que ali ele pergunta, né? Ele fala assim, quantos litros de combustível que vão ser gastos. Então, aqui no exercício, ele nos diz, né, que é 24 litros, né? Então, eu vou pegar esse valor e aí eu vou dividir por 24. E aí, quanto que eu vou ter? Então, ele vai gastar aí 14,1 litros de combustível. Qual é a resposta possível? Então, é 14,1 litros de combustível. E aí, vocês completam a resposta com as palavras de vocês. E agora, vamos seguir para o exercício de número... Agora, nós estamos no exercício número 4. Vamos observar aqui esse mapa para responder as questões. Na questão 4... esse mapa do Brasil ele foi representado em uma malha quadriculada, né? Considerando que cada quadradinho corresponde a 1 centímetro quadrado, responda as questões. Na questão A, qual que é a área aproximada ocupada pelo mapa na malha? Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar quantos quadradinhos cabem dentro do mapa, né? Então, vamos contando aqui. Então, olha só, vamos contar os completos. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Aqui, ó, 10 juntando com esse, daí 11 juntando com esse, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, é aproximadamente 19 centímetros ao quadrado de área, né? Na questão B, se o Brasil tem esse valor em quilômetros quadrados, qual que é a área aproximada correspondente a cada quadradinho? Então, eu teria que pegar, né, esse valor e multiplicar aqui por 19. Quanto que eu vou encontrar? Esse valor de área. Na questão de número 5, determine qual que é a área dos polígonos a seguir, né? Então, olha só, aqui nós temos um triângulo, então a fórmula é base vezes altura divididos por 2. Então, a base é 4,4, a altura 4,8. E aí vai ficar 21,12 divididos por 2, 10,56. Na questão B, então vocês têm essa figura aqui para calcular qual que é a área. Então, é difícil para eu calcular qual que é a área dessa figura se eu não separar, se eu não destacar ela, né? Então, eu posso destacar ela formando aí dois retângulos, né? Que nós sabemos e é bem mais fácil calcular qual que é a área do retângulo. Então, olha só, separando aqui eu vou ter a figura 1 e vou ter a figura 2. Então, vamos calcular a área primeiro da figura 1. Então, a base é 5, a altura é 2. Então, 5 vezes 2 é 10. Agora, aqui na figura 2, qual que é a base? A base aqui é essa parte, né? Olha só, é essa medida que faz parte aqui da base. 6 aqui é essa medida. Então, seria 4 mais 2, que vai dar 6. Então, nós vamos usar aqui, ó, 4. 4 vezes 2 é 8. Então, qual que é a área total? A área 1 é 10, a área 2 é 8. 10 mais 8, 18. Agora, na questão 6, olha só, aqui na questão 6, ele nos diz o seguinte: uma roda gigante está parada com o banco 8 na posição mais baixa e o banco 3 na posição mais alta. Se seus bancos estão igualmente espaçados e numerados em ordem a partir do número 1, quantos bancos tem nessa roda gigante?
Então, se é uma roda gigante, nós podemos desenhar, né, a circunferência, nós podemos dispor os bancos, desenhar, né, nas posições mais baixa e mais alta. Então, como o número 8 e o número 3, entre o número 8 e o número 3 há 4 números, nós podemos concluir que há quantos? 4 bancos no sentido horário e 4 no sentido anti-horário. Então, em relação a esses bancos independentes, portanto, a quanto? 4 mais 4, 8, 9, 10. Então, são 10 bancos. A questão correta seria a questão B. Na questão 7, um ponto está a 1 centímetro de uma figura, quando a menor distância desse ponto aos pontos da figura é 1 centímetro. Celinha traçou com uma caneta vermelha os pontos que estão a 1 centímetro de distância. Então, ela passou aqui, né, os pontos que estão a 1 centímetro de distância dessas figuras. A seguir, ela fez o mesmo com a região quadrada da figura 2. Qual que é o desenho que ela vai obter se ela traçar todos os segmentos que estão a 1 centímetro de distância na região da figura 3? Então, olha só, 1 centímetro, né? Então, é a mesma coisa que ela fez aqui, ó. Ela mediu 1 centímetro para cá e passou ali a circunferência. Aqui vocês poderiam utilizar o compasso de vocês, fazer a abertura de 1 centímetro, né, e passar. E aqui do quadrado é a mesma coisa. Nós notamos que aqui as pontas elas estão arredondadas. Então, qual que é a posição dos pontos que ela ia traçar aqui para fazer essa terceira figura? Então, olha só, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá, 1 centímetro para cá, para cá, para cá, para cá, para cá e para cá, para todos os lados. Como aqui no quadrado nós vimos que aonde tem aqui, ó, o encontro aqui dos pontos, né, no vértice, ela fez arredondado, quer dizer que aqui também ela vai fazer, né? Então, olha só, qual que é a figura que mais conhecida? Vamos começar tirando aquelas que não tem nada a ver. Ó, a questão C não tem nada a ver, né? Porque, olha só, não tem nada a ver com o que ela fez aqui em cima. A questão E também não, a questão D também não. Ficava aqui a questão A e a questão B, para eu analisar. Então, como nós vimos que aqui ela usou pontas arredondadas, então quer dizer que a questão correta seria a questão A, né? Porque aqui ela fala que ela seguiu o mesmo desenho da figura 1, da figura 2, para fazer a figura 3. Então, aqui como tinha esses pontos, olha, o vértice aqui era arredondado, então quer dizer que aqui também vai ser, porque aqui não é, olha só. Aqui é tudo reto, e aqui ela fez mais arredondado. E assim nós vamos finalizando a nossa aula de hoje. Tenha um bom final de semana, um bom descanso. Retornamos lá na quarta-feira.